O que é um Estado totalitário? Um Estado totalitário é um Estado que quer controlar tudo. Ou seja, ele entra em todas as áreas. Totalitário quer dizer isto. Ele entra em todas as áreas. Não existe nenhuma área privada, nenhuma área pessoal em que o Estado não interfira. Portanto, ele entra na educação, ele entra em determinando quais são os valores, ele entra determinando qual é a ética, o que é o moral, o que é o imoral, né? E, no fundo, esse Estado totalitário é ele quem vai determinar que tipo de religião vai ser tolerada ou não tolerada. Isto é um Estado totalitário, né? Portanto, o Estado totalitário, podemos dizer com muita clareza, é o Estado em que as liberdades, né, das pessoas, liberdades individuais, mas também a liberdade da sociedade como um todo é bastante tolhida, ela é podada. Então, esta é a realidade de um Estado totalitário. A Igreja, desde o início, se opôs ao Estado totalitário. Não somente a Igreja. O próprio fundador da Igreja, ou seja, a cabeça da Igreja, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, se opôs ao Estado totalitário. Quando no Evangelho se perguntou se deveria pagar o imposto a César ou não, Jesus tomou uma moeda, perguntou de quem é a efígie que está na moeda. De César. E Jesus então respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus estava destruindo os estados totalitários. Ele estava destruindo qualquer possibilidade de um Estado agora dominar os cristãos em todos os aspectos. Então vejam, a Igreja sempre, se você for pegar, por exemplo, a primeira carta de São Pedro, você vai ver ali São Pedro falando com toda clareza que nós devemos rezar pelo imperador, que nós devemos obedecer o imperador. A Igreja, ela sempre teve em altíssima estima a ordem pública e o Estado, porém com limites. Com limites. Nos Atos dos Apóstolos, o próprio São Pedro diz: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Ali São Pedro está colocando na prática aquilo que Jesus disse quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado, ele tem limites, não é? Poderíamos, parafraseando o livro de Jó, né? O livro de Jó diz que Deus disse ao mar: até aqui chegará a soberba das tuas ondas e não além, né? Então, muito bem, nós podemos dizer que Jesus diz ao Estado, ao imperador: até aqui chega a soberba do teu domínio e não além. A César o que é de César, até aqui é de César. Mas a Deus cabe ser soberano sobre as consciências. A Deus cabe dizer o que é certo e o que é errado, o que é moral, o que é imoral. A Deus é quem cabe colocar os valores nos corações das pessoas. Então, sendo assim, o cristão sabe perfeitamente que existe um limite. Então, embora os primeiros cristãos obedecessem a César, fossem ótimos cidadãos, quando o imperador pedia a eles a adoração, ou seja, que os cristãos adorassem o imperador, os cristãos estavam dispostos a derramar o seu sangue para não adorar o imperador. E assim é que existe esse fenômeno da desobediência civil, arraigado, não é? Na cultura cristã, arraigada. Nós veneramos, né, o Estado, as instituições, etc., mas com limites. Porque o Estado não é Deus, o Estado não é total, o Estado não é totalitário. Ele pode chegar até um certo ponto, daquele ponto em diante ele não manda. Ele não manda. O que significa dizer lei natural? Significa dizer o seguinte, que na própria natureza das coisas, no mundo real, existe ali um certo e um errado. Existe algo que está de acordo
com o pensamento do Criador. Não é? Existe um Deus Criador. Nós fomos pensados. Deus criou o mundo e ao criar o mundo, Ele colocou nas coisas o certo e o errado. E os cristãos veem nisto uma lei que deve ser obedecida e o Estado não tem direito de dizer coisas contrárias a essa lei que vem de Deus. Que vem de Deus. Então vejam só, quando de repente o Estado começa a entrar e legislar coisas contrárias ao direito natural, os cristãos não irão obedecer. Simplesmente não irão obedecer, porque sabem que Deus quer o contrário. Então vejam que o cristianismo é um grande empecilho, ele é um freio para a implantação de um Estado totalitário. O cristianismo impede. Por quê? Porque o cristão sabe que ele deve antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o rei, se o ditador, se o Congresso, ou seja quem for, decretar algo que vai contra a lei divina, o cristão irá desobedecer àquela lei, sabendo que ele deve obedecer a uma autoridade maior, que é Deus. Agora vem a pergunta. Uma vez exposta, isso aqui eu expus para vocês doutrinalmente as coisas. Uma vez dito isso, qual é a única instituição internacional que ainda promove esta realidade, que existe um direito natural? Ou seja, que por mais que vocês queiram passar leis, haverá sempre uma população que não irá obedecer, que estará disposta a derramar o seu sangue para não obedecer. É a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é a única que ainda prega essa realidade do direito natural. E os ditadores, né, os regimes ditatoriais sempre viram nisso um grande empecilho, né? Ou seja, foi por causa deste tipo de coisa que caiu o Império Romano. Foi por causa desse tipo de coisa que houve os conflitos, né? No final da Idade Média e início da Renascença, quando os estados absolutistas quiseram se impor e a Igreja disse não. Não. No âmbito da moral, naquilo que é certo e errado, não é o Estado quem vai dizer o que é certo e errado.